tela, eu vou me apresentar. Meu nome é Peraí, só um Anastasia. pouquinho. Aí, agora Começou? pode. Aham. Então, gente, boa tarde. Primeiro, a gente vai se apresentar rapidamente antes de começar a apresentação. Meu nome é Anastasia Costa, eu faço enfermagem na FCE. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Adriana, estudante de Serviço Social da Unip. E a gente hoje vai falar um pouco na roda de conhecimento sobre as fases do trabalho de parto. Boa tarde, gente. Eu me chamo Luísa, faço o curso de enfermagem na UNB no campus do Darcy Ribeiro e também sou doula e educadora perinatal. E vai ser um prazer apresentar hoje para vocês as fases do trabalho de parto, como a Nayana falou. Vou compartilhar a tela com vocês, aí vocês só me dão um ok se está certinho aí. Sim, Anastácia. Foi? Sim. Tá. Tá bom, vamos começar. Pode passar. Antes da gente começar a falar especificamente sobre as fases do trabalho de parto, é importante lembrar, né, que essa preparação para o parto deve se iniciar no pré-natal, ainda, né, nas unidades de saúde, através da familiarização com sinais e sintomas, orientações sobre as vantagens do parto normal e também com indicações, se for necessário, o parto operatório, né, deixando a gestante mais tranquila e preparada quando chegar o momento, né, do trabalho de parto, enfim. E aí, no sentido de harmonizar esse processo, a filosofia dos cuidados deve enfatizar o respeito, assim como suas escolhas, né, conciliando os desejos e anseios da mulher com as melhores técnicas, né, essenciais, que devem ser flexíveis e que garantem essa autonomia e promovem o autocuidado, né. Então, o trabalho de parto, a gente compreende ele com vários processos que ocorrem no corpo da mulher, levando à dilatação do colo do útero, a expulsão do bebê para o meio externo, né? O diagnóstico desse trabalho de parto, então, é um processo dinâmico e compreender esse período que vai desde o início das contrações uterinas regulares, né, associadas ao apagamento, e a dilatação cervical. A Organização Mundial da Saúde, ela vai definir, né, que o parto normal é como aquele cujo início é espontâneo e sem risco identificado no início do trabalho, né, de parto, assim, permanecendo até o parto. A criança, ela nasce espontaneamente, em posição de vértice, né, entre 37 a 42 semanas completas de gestação. E após o parto, a mãe e o filho estão em boas condições, né. E aí, o trabalho de parto, então, né, vai consistir nessas séries de fatores, né, vários processos que vão ocorrer. E aí, pode passar. E aí, né, como diferenciar, né, um trabalho verdadeiro de um trabalho de parto falso? Nas fases iniciais, né, mais iniciais do trabalho de parto, nem sempre é possível fazer esse diagnóstico diferencial entre o verdadeiro e falso trabalho de parto, né, com uma avaliação isolada. Nesses casos, reavaliar a gestante de 1 a 2 horas após o primeiro exame pode ser necessário para confirmar o diagnóstico, né. Nesse sentido, faz-se necessário adequar uma estrutura física, né, nas salas de admissão das gestantes, para que a reavaliação nesses casos seja viável. É importante destacar que, ao final do processo gestacional, né, a mulher também ela vai apresentar um quadro denominado falso trabalho de parto, caracterizado por atividade uterina aumentada, permanecendo, entretanto, um padrão de contrações descoordenadas, né? Algumas vezes elas têm contrações que são bem perceptíveis, contudo, cessam em seguida e a cervix uterina não apresenta dilatação. Tal situação, ela promove um alto grau de ansiedade, né, de expectativa sobre o nascimento, né, do bebê, sendo uma das principais motivos que podem levar a gestante a procurar um hospital, né. O profissional, ele deve estar atento para esses acontecimentos, a fim de se evitar uma admissão precoce, né, uma intervenção desnecessária. E estresse também familiar, né, ocasionando uma experiência talvez negativa nesse trabalho de parto e nascimento. Importante ressaltar que qualquer que seja essa conduta adotada, o toque vaginal ele deve ser evitado até que a gestante esteja também em franco trabalho de parto, né, para minimizar os riscos de infecção ovular e puerperal. E aí, no final da gestação, a mulher ela pode apresentar, né, essas contradições
contrações que podem fazer com que ela pense que está em trabalho de parto, né? Que seria o falso trabalho de parto. E tem algumas diferenças, né? Ao trabalho de parto verdadeiro. E algumas diferenças são, né? As falsas contrações de trabalho de parto são imprevisíveis, acontecem em intervalos irregulares e variam de acordo e de intensidade. Embora as verdadeiras contrações de parto, elas também possam ser irregulares no início, com o tempo elas vão ocorrer em intervalos regulares e cada vez menores, e aí fica cada vez mais intensas e duram mais. A dor das contrações do falso trabalho de parto costuma se concentrar na parte inferior do abdômen, enquanto o trabalho de parto real parece se estender nas costas até a barriga. Quando ainda não chegou a hora de fato, a dor ela pode passar sozinha ou começar e acabar se você mudar uma atividade, né? Por exemplo, tomar um banho morno ou mudar de posição, isso pode ser um indício, né, de trabalho de parto falso. Por outro lado, as contrações verdadeiras, elas são contínuas, constantes e se intensificam independente do que ela faça. Então, deve-se também diferenciar, né, entre esse verdadeiro do falso. O reconhecimento do primeiro consiste na presença dessas contrações uterinas, que ocorrem uma a cada 3 a 5 minutos, com duração de 20 a 60 segundos, em intervalos regulares, né, que aumentam gradativamente no que se refere à frequência e intensidade. E há de se destacar que, uma vez que o iniciado o trabalho de parto, as contrações, né, elas não cessam, e, consequentemente, o colo do útero vai dilatar. E no trabalho de parto falso, o aparecimento das contrações, né, irregulares, a dilatação da cervix uterina, ela não ocorre, né. E aí pode passar. Alguns fatores, né, eu vou falar... Dá licença, Nayana, só um parênteses. É importante a gente, quando falar, né, você falou corretamente, é só para chamar uma atenção. Todo trabalho de parto, ele inicia com o falso trabalho de parto. Nenhuma mulher entra em trabalho de parto verdadeiro sem passar pelas contrações irregulares, né, porque é o corpo dela em treinamento para que ela possa, então, depois, né, com esse saber corporal, desenvolver o trabalho de parto verdadeiro. As contrações irregulares, ela vai ter durante toda a gestação, sendo que ela fica mais perceptível, que é o que chama o falso trabalho de parto, ao final da gestação. E elas são chamadas de brastorrix, tá? Essas contrações que são irregulares, com pouca duração, sem dor, né? Só aquela sensação de endurecimento, como você colocou, mais a nível abdominal e não em direção à pelve, né? A barriga, como ela diz assim, dor no pé da barriga, né? Então, é importante colocar isso, mas toda mulher, ela passa, sim, por este falso trabalho de parto, que é o momento que a gente chama do corpo em treinamento, para ela começar a se perceber que daqui a pouco ela vai ter as contrações regulares, né? Que daí vem com a dilatação e tudo que você falou. É só, assim, um pontinho para chamar a atenção, porque parece que uma coisa está desvinculada da outra e não está, né? O corpo é perfeito, o trabalho de parto é perfeito, né? Então, só esse parênteses, tá bom? Obrigada pela contribuição. Então, eu vou falar brevemente sobre esses fatores, né, que afetam o trabalho de parto. O primeiro seria essa passagem, né, o trajeto ou o canal de parto, né. A passagem seria esse trajeto pelo qual, né, o bebê ele vai passar. Então, essa passagem para a via do parto vaginal é pela pelve, né, a abertura do colo de útero, né, para que o bebê ele possa sair. A pelve, ela é popularmente conhecida, né, como bacia. Se você colocar a mão, né, se a gente colocar a mão abaixo da cintura, a gente vai sentir esses dois ossos grandes, né? E aí você sabe que é sua pelvis. Então, lá dentro do seu útero, no colo do útero, ele fica mais ou menos 14 centímetros da entrada da vagina. E a vagina que é chamado canal de parto. Quando o bebê ele entra no canal do parto, depois que ele passa, né, a saída ou a entrada do útero,
do colo do útero, então por isso que existe a dilatação, né, do colo do útero, para que o bebê ele possa descer e depois passar pela vagina, né? Então esses três vão ser a passagem do seu útero, né, para fora, né? O bebê ele vai sair. E aí, mas as meninas elas vão falar direitinho como acontece. Então, essas juntas pélvicas vão ficar macias e flexíveis, e toda essa musculatura pélvica, que é o músculo, né, que fica embaixo ali sustentando tudo, para fazer essa passagem, né, da cabeça, o colo do útero ele vai afinar, né, e depois ele vai abrir. E a vagina, como ela é elástica, ela vai abrir para poder passar a cabeça do bebê. E o quão facilmente essa passagem acomodar, essa passagem ficar flexível, maleável, vai afetar quantas horas o seu trabalho de parto vai durar. Outro fator também que vai afetar é o passageiro, né? O passageiro seria o bebê. O passageiro que vai passar pela passagem, né? Então, o tamanho, a posição que ele está dentro do útero, a direção em que ele está olhando, se ele está sentado ou a cabecinha para baixo, lembrando que são posições que, essas posições, elas têm, tá? E aí elas vão afetar, né, o seu trabalho de parto. A habilidade que o bebê ele tem de virar, de se mover em direção para baixo, em resposta às contrações, as posições que vai usar, podem influenciar e o quanto você sente de dor também, né, o quão rápido vai ser o trabalho de parto. Outro ponto, né, que vai afetar seria a força, né, as contrações. Ou seja, para ter essa dilatação, o útero, ele é uma máquina, ele fortalece que empodera o parto, né? O útero ele vai se contrair. Então, recebendo essas contrações, sendo ritmadas e ela tendo uma sequência, e ela sendo forte, sendo eficiente, elas são suficientes para essa abertura do colo do útero. Então, o topo do útero, chamado, né, de fundo do útero, vai ficar alto. O útero, ele cresce, né, ele fica bem alto nas últimas semanas, e ele vai, a barriga ela vai ficar baixinha, mas o topo do útero prove essa força suficiente para empurrar o seu bebê para o canal de parto, né? Como a gente sabe se as contrações, como que a gente sabe que essas contrações elas são eficientes, né? A barriga ela vai ficar dura, né? Então a força e o tempo das contrações elas são muito importantes, elas têm que ser fortes, consistentes contrações para essa abertura do colo do útero. A posição materna, né, seria outro fator que afeta o trabalho de parto. É importante ver que a posição do bebê e também o que pode fazer para ajudar nessa descida do bebê. Então, mexendo o corpo, né, as posições verticalizadas, né, que muitos artigos falam, né, que são posições que favorecem a descida do bebê, para o bebê desencaixar e ir descendo, é importante, né, adotar posições diferentes, pode ajudar a duração do trabalho de parto também e aumentar um conforto e uma sensação de controle da parturienta. O conforto seria essa experiência, né, que envolve vários aspectos, sendo conseguido através da satisfação das necessidades como alívio, a tranquilidade, e aí, ao satisfazer essas necessidades, promove esse conforto, e permitindo que ela se entregue de uma forma mais serena e controlada aquilo que queremos transmitir, né, porque se aplicar nesse mundo, se aplicar nesse momento do trabalho de parto. E é um fato da mulher se manter em movimento durante o trabalho de parto é benéfico tanto para a mãe como para o bebê. E o 5 ponto que eu acho que é o mais importante é a questão das emoções, né? Que as emoções elas podem afetar a experiência do parto e até mesmo como você sente essa dor, né? E pode afetar tanto no trabalho de parto, as emoções, inclusive, elas fazem com que você, no caso, né, a cliente, ela se acredite que está sofrendo mais do que deveria, sentindo uma dor mais do que deveria, no caso, se as emoções elas estiverem descontroladas, e pode ter realmente um nível de dor mais elevado, né? As emoções, quando elas estão descontroladas, elas fazem com que entre em pânico, lute contra as contrações. Essas emoções, estando controladas, elas recebem, né, digamos assim, essas contrações, e é importante também trabalhar com as motivações, né, para ajudar nesse momento. Por exemplo, se ficar lutando contra essas contrações, vai fazer com que o trabalho de parto pareça mais longo e mais doloroso. No entanto, se ela ficar mais relaxada, pode fazer com que fique mais confortável e aí mais preparada, tranquila para enfrentar essas horas que vêm pela frente.
E outro ponto também é ter o suporte necessário. Tendo a ajuda necessária, você vai ficar emocionalmente mais centrada. O trabalho de parto e o momento do trabalho de parto são sempre acompanhados, né, de muita expectativa, ansiedade por parte da mulher, sendo uma ocasião única e significativa para ela, né? A dor e o desconforto emocional são fenômenos, né, subjetivos que cada mulher sente de forma diferente e tem influência, né, de vários fatores, como fatores fisiológicos, psicológicos e ambientais também. A vivência desses fenômenos, elas podem marcar essas experiências como experiências negativas e dificultar o processo. E é importante destacar, né, que durante todo esse período de trabalho de parto, parto e pós-parto, a parturiente é necessário, né, ter um suporte necessário, né, ter um acompanhante, que pode ser um homem ou mulher, uma doula também, ou seja, uma pessoa de confiança e que possa te ajudar psicologicamente, dando esse suporte necessário, incentivando e encorajando nesse processo. Pode passar. Essas são algumas posições que podem ajudar, né, nesse momento. Bom, e para que esse trabalho de parto ele flua, é importante a gente entender que o trabalho de parto não só depende da mulher, mas depende do bebê também. Depende da movimentação que ele está fazendo dentro da pelve da mãe para que ele desça e consiga nascer de forma espontânea e natural. Então é importante a gente entender que o bebê também é um sujeito ativo durante o parto e que a gente pode encarar como se mãe e o bebê fossem uma dupla naquele momento em que um depende do outro para aquele processo dar certo e para que ele nasça como resultado de tudo isso. Então, a gente tem algumas movimentações que o bebê faz que a gente chama de mecanismos do parto. Por quê? Porque o bebê, quando ele está cefálico, que é a posição que a maioria dos bebês ficam, que é a posição mais instintiva para eles também, que eles vão se encaixando no final da gestação, para que ocorra a sua descida na pelve da mãe, ou seja, para que ele desça sobre os estreitos da pelve, o estreito superior, o estreito médio, o estreito inferior, que é lá perto do canal de parto, ele precisa fazer algumas movimentações, como a insinuação, que nem a gente tem aqui nessa figura, a descida, a flexão, a rotação interna, quando ele se move dentro da pelve da mãe, fica com a cabecinha apontada para o ânus da mãe, ou seja, para o bumbum. A extensão, a rotação externa, quando ele sai, então o bebê ele sai com a cabecinha voltada para o ânus da mãe, como a gente tem aqui na primeira imagem à esquerda. E para passar os ombrinhos, ele tem que fazer uma rotação. Então, ele roda o bebê naturalmente. Não precisa que nenhum profissional rode o bebê, porque com as forças da contração, esse bebê faz essa rotação espontaneamente. Então, ele roda para a lateral para passar os ombrinhos e acontece a expulsão que o resto do corpo consegue sair pelo canal de parto. Pode passar. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa mãe durante o trabalho de parto e também na sala de recuperação, para que alguns problemas, algumas intercorrências que são evitáveis realmente possam ser evitadas, como, por exemplo, a hemorragia pós-parto. Então, durante o trabalho de parto, é importante que a avaliação dos sinais vitais da mãe sejam feitas em momentos oportunos, a avaliação da dinâmica uterina, ou seja, como esse útero está realizando as contrações, qual é o tempo em que essas contrações estão acontecendo, o intervalo delas, quais são as perdas vaginais que aquela mulher está tendo, por exemplo. A gente sabe que durante o trabalho de parto, não é tudo lindo e maravilhoso, ou seja, saem algumas secreções do corpo. Sangue é super normal sair, então avaliar a quantidade de sangue que sai pela vagina daquela mulher para que a gente possa ficar de olho na indicação, por exemplo, de algum descolamento de placenta ou de algum sangramento que não deveria estar ali. É importante também, nas unidades de saúde, algumas ainda não se adaptaram a esse modelo, que é o quê? A ausculta intermitente dos batimentos cardíacos fetais. O que isso significa? Que é de tempos em tempos, algum profissional ir ali com aquele aparelhinho de ausculta de consultório normal mesmo, né, das consultas de pré-natal, auscultar o coração daquele bebê durante as fases do trabalho de parto. Então, dependendo da fase que a mulher se encontra, o tempo entre essas auscultas vai ser diferente. E ai, gente, como é que fala a palavra?
a tendência é ir diminuindo o tempo conforme a fase expulsiva vai chegando. Então, manter a mulher fazendo o exame da cardiotocografia, que é aquele exame que coloca como se fossem fitas na barriga, e ela tem que ficar trabalho de parto com a barriga para cima, não é indicado, até por conta da dor que aquela mulher vai sentir nessa posição de barriga para cima, que é totalmente, que incomoda, que é a pior posição que aquela mulher pode ficar. Além de você trava o movimento que aquele trabalho de parto tem que ter. Então, a ausculta intermitente é um dos principais cuidados que a gente tem que ter durante esse trabalho de parto, que a maioria dos hospitais hoje tem adotado esse modelo, que é melhor tanto para a mulher, quanto para o bebê, quanto para o profissional. E também o manejo não farmacológico do alívio da dor, que é feito principalmente pelas enfermeiras obstétricas que estão ali acompanhando, que é o quê? Você fornecer para aquela gestante a opção de um banho quente, se tiver a opção dentro da sala de parto, uma banheira aquecida, exercícios na bola, sugerir posições mais verticalizadas, que são posições que tendem a diminuir essa sensação de dor, massagem, então a maternidade ter ali, ou de repente orientar essa gestante a levar algum óleo de massagem, que não precisa ser dos mais caros, podem ser, por exemplo, óleo de coco vegetal, sem cheiro. Então, tá ali fornecendo para aquela mulher métodos não farmacológicos para alívio da dor. E na sala de recuperação, outros cuidados também devem ser mantidos para evitar, por exemplo, a hemorragia pós-parto, como avaliação dos sinais vitais, a avaliação daquela amamentação na primeira hora, como é que foi a pega daquele bebê, se aquela mãe já tem alguma dificuldade, alguma dúvida. Estimular também, quando não contraindicado, a deambulação daquela mulher, ou seja, para que aquela mulher consiga caminhar e se movimentar também. E reduzir os níveis de ansiedade e de medo que aquela mulher pode ter quando aquele bebê nasce, porque a partir dali é um mundo novo, uma nova etapa na vida daquela mulher que traz medo e traz ansiedade, porque afinal de contas é uma novidade. Então, o profissional ele tem que estar ali também para ser uma escutativa a fim de reduzir os medos, a ansiedade, principalmente que as mulheres têm em relação aos primeiros cuidados com o bebê, como é que faz com o cordão umbilical, como é que segura, como é que dá banho, como é que eu identifico que é uma pega correta, quando eu identifico que tem algum problema. Então, esses cuidados na hora da recuperação e quando aquela mulher também vai para o quarto, são importantes serem mantidos pela equipe de enfermagem. Próximo. E aí, além desses cuidados, a gente tem também uma intervenção muito comum para se identificar a evolução desse trabalho de parto, que é o exame de toque. Mas, além desse exame de toque, que é um exame totalmente invasivo, que muitas vezes incomoda pra caramba e é muito doloroso, e é indicado que não seja feita durante as contrações, mas alguns profissionais não seguem nessa orientação e é realmente muito doloroso para a gestante que está ali. E pode trazer também um maior risco de infecções, a gente tem como outros aspectos a serem observados para a gente perceber a evolução desse trabalho de parto, aspectos fisiológicos e comportamentais daquela gestante. Por exemplo, quando a gente vai tá nesse processo de ausculta intermitente, o local da ausculta, conforme o bebê vai descendo, se encaixando e o trabalho de parto vai evoluindo, o local de escutar o coraçãozinho do bebê vai abaixando também mais próximo da vagina daquela mulher. Então, é uma das formas da gente avaliar essa descida do bebê e a evolução desse trabalho de parto. O nível de introspecção que aquela mulher está, ou seja, quanto mais aquela mulher se concentra, para de falar, que é um ambiente silencioso, às vezes não quer nem um toque, uma massagem, significa que esse trabalho de parto já está lá na frente em termos de evolução, que é quando as mulheres vão para aquela famosa partolândia, né? Que elas se conectam, se concentram totalmente ali naquele momento para lidar com aquela dor da melhor forma possível e ficam totalmente introspectivas. A gente também pode observar o nível de dor, né, de sensação dolorosa dessas contrações por meio da vocalização das mulheres, né, que tendem a fazer vocalizações mais exacerbadas conforme essas contrações vão ficando mais intensas. A avaliação das secreções vaginais, ou seja, a quantidade de sangue que sai ali quando, de repente, aquela mulher vai fazer xixi ou quando ela anda, cai alguns pinguinhos no chão, isso significa que o colo está trabalhando, ou seja, que a dilatação está acontecendo.
E também algumas mulheres, não são em todas, aparecem no losango de Michaelis, que é perto da região do sacro, que aquela parte fica levantadinha assim, não são em todas as mulheres que dá para perceber, mas essa elevação dessa parte ali no começo do bumbum, ela significa que o bebê está descendo, que o bebê está empurrando aquela região para trás e está se encaixando ali no canal de parto para sair. Então, a gente tem que ficar de olho nesses sinais de evolução, porque não é só o toque que vai nos dar a evolução do trabalho de parto, porque muitas mulheres também não sabem que têm o direito de recusar o toque, né, ou de pedir, até mesmo se elas tiverem alguma curiosidade, de pedir esse exame. Então, é importante a gente ficar de olho nesses sinais de evolução, até mesmo para saber qual é a melhor hora para ir para a maternidade quando a gente se encontra na situação de trabalho de parto. Pode passar. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as fases do trabalho de parto em si. Como as meninas já falaram anteriormente, o trabalho de parto em si caracteriza-se pelas contrações uterinas sequenciais que tendem a modificar a configuração plástica do colo do útero e a descida da apresentação fetal. Clinicamente, o trabalho de parto se divide em 4 fases ou estágios principais, que é o primeiro, que é a dilatação, o segundo, que é a expulsão, o terceiro, que é a dequitação, e o quarto, que é o período de Greenberg. A primeira fase é a dilatação. Nessa fase, ela se inicia com padrões regulares de contração e termina com a dilatação completa do colo uterino, os 10 centímetros. Ela é marcada por contrações intermitentes, involuntárias e regulares. As contrações geralmente aumentam gradativamente em frequência, intensidade e duração. Ele é o primeiro período clínico do parto e ocorre o apagamento e dilatação do colo uterino totalmente, mas ele ocorre de forma diferente em primíparas e multíparas, como vocês podem ver na imagem. Nas primíparas, ele ocorre primeiramente o apagamento total do colo uterino para apenas depois haver a dilatação, enquanto nas multíparas, a dilatação e o apagamento do colo uterino ocorrem simultaneamente. Então, vocês podem ver na imagem, nas primíparas, primeiro ocorre esse apagamento e depois a dilatação, enquanto nas multíparas isso é simultâneo. Nessa fase, inicia a dilatação progressiva do colo uterino até a cervix se expandir-se totalmente. A mulher sente dolorosas contrações rítmicas que vêm primeiramente a cada 30 minutos e depois a cada 10 minutos. O saco amniótico é comprimido contra o canal cervical, contribuindo parcialmente para a formação da bolsa d'água, de modo que ambos passam a exercer pressão para dilatar as porções baixas do útero. No entanto, se as membranas fetais estiverem rompidas, a pressão é efetuada pela parte exposta do feto, que é normalmente a cabeça. E a dilatação é o período mais longo do trabalho de parto, e ele se inicia na primeira contração e é dividido em 3 fases: a fase latente, a fase ativa e a fase de transição. A fase latente apresenta os sinais e sintomas do trabalho de parto em si, que é o início das contrações regulares, com frequência geralmente de 5 a 10 minutos, intensidade leve, a palpação e duração geralmente de 30 a 45 segundos. Ocorre apagamento cervical de 0 a 40%, e a duração dessa fase é geralmente de 6 a 8 horas em primíparas e de 3 a 5 horas em multíparas. Essa é a melhor fase para conversar, passar orientações, explicar os procedimentos, esclarecer dúvidas, orientar sobre a evolução do trabalho de parto e realizar uma anamnese bem detalhada, e conversar com essa parturiente sobre o plano de parto dela, entre outros, pois é nesse momento que a parturiente estará mais atenta às informações e para absorver essas orientações. Nessa fase é necessário que o profissional de saúde realize o exame físico, avalie a dinâmica uterina, que é quando a gente faz a palpação no fundo uterino e cronometra durante 10 minutos o número de contrações, intensidade e também espaçamento entre elas, a movimentação fetal, que geralmente é feita pela manobra de Leopold, que é dividida em 4 momentos, que primeiro você avalia o fundo uterino, depois as laterais para identificar onde está o dorso do bebê, onde está a cabeça, como está essa apresentação fetal, depois a gente geralmente vê essa apresentação, e depois as escavas, e também aferir os batimentos cardíacos fetais, que é o BCF, e as perdas vaginais. A fase ativa tem uma dilatação mais rápida, de 3 a 7 centímetros. Em primíparas ocorre geralmente 1,2 centímetros por hora, e em multíparas 1,5 centímetros por hora. As contrações são mais frequentes, com frequência geralmente de 2 a 5 minutos, intensidade moderada a forte na palpação e duração de 45 a 60 segundos. Há um apagamento cervical de 40% a 80% e um aumento do desconforto. A parturiente fica mais inquieta, desejando acompanhamento e auxílio. A fase de transição. A dilatação geralmente está de 8 a 10 centímetros, com contrações mais fortes, com frequência de 1 a 2 minutos, intensidades fortes e dolorosas da palpação e duração de 60 a 90 segundos. O apagamento cervical chega de 80% a 100%, e essa é a fase mais difícil e mais curta para a parturiente, com os inícios dos puxos do trabalho de parto.
A parturiente fala pouco, com o aumento da sensibilidade e irritabilidade. É necessário que se permita a liberdade de movimento e de posições da parturiente, proporcionando conforto, alívio da dor e fadiga. Deve-se oferecer métodos não farmacológicos para alívio da dor, tais como massagens, banhos de aspersão, ficar em posições verticalizadas, assim como a Luísa falou anteriormente. A segunda fase do trabalho de parto é a expulsão. Nessa fase é onde ocorre a dilatação completa e o nascimento em si. A dilatação completa dos 10 centímetros e o apagamento de 100% do colo uterino. Ocorrem os esforços involuntários e curtos. A apresentação fetal distende a vagina e o períneo e pressiona os receptores nervosos da musculatura pélvica, o que resulta na vontade involuntária de empurrar, que são os famosos puxos. Esse estágio refere-se à expulsão do bebê, processo iniciado a partir da dilatação completa do colo uterino, e embora as contrações tenham significativa relevância nessa segunda etapa, a principal força vem na realidade dos músculos abdominais e do diafragma, que elevam a pressão intraabdominal. E após passar pelo colo do útero e pela vagina, distendida pela impulsão fetal, o feto sai do corpo da mãe e é denominado, então, recém-nascido ou neonato. A saída do feto evolui como a descida do polo cefálico e esta, por sua vez, é dividida em duas fases. A primeira, que é a pélvica, e a segunda, que é a perineal. Enquanto a primeira, que é a pélvica, a apresentação fetal está acima do plano mais 3 de Deli, a segunda, que é a perineal, a apresentação está abaixo do plano mais 3 de Deli. Para as mulheres primíparas, a expulsão dura cerca de 50 minutos. Já para as mulheres multíparas, cerca de 20 minutos. A terceira fase é a dequitação, que é a saída da placenta. Essa fase ocorre após o nascimento e a saída da placenta, que é denominada de dequitação. Ocorre entre 5 a 10 minutos após a expulsão, podendo se estender até 30 minutos. Consta em 3 tempos fundamentais, que é o deslocamento, a descida e a expulsão da placenta. É importante que o profissional de saúde faça uma massagem uterina bem no fundo uterino, pressionando o fundo para incentivar a dequitação da placenta. Essa fase começa a partir do nascimento do recém-nascido e é encerrada pela expulsão da placenta e das membranas fetais. Tais elementos são expelidos após a expulsão do feto graças às contrações uterinas restauradas e à pressão intraabdominal aumentada. Quando o estágio da placenta dura mais de 60 minutos, ocorre a placenta retida, visto que normalmente em cerca de 90% dos casos, essa fase dura apenas 15 minutos. Então, se passou desse tempo, a gente começa a acender aquela bandeira vermelha, a gente começa a intervir, porque geralmente é bem mais rápido. O deslocamento da placenta pode ser de 2 tipos, o Bode-Loop Schultz, que ocorre em 75% dos partos, que é quando a placenta desprende-se pela fase fetal, com sangramento após a expulsão da placenta, e Bode-Loop Ducan, que ocorre em 25% dos casos, quando a placenta exterioriza-se pelo lado materno, com sangramentos anteriores à saída da placenta. Após a dequitação da placenta, deve-se observar a integridade das membranas e cotiledones e se certificar de que não ficaram restos placentários no endométrio. Geralmente, se faz o uso de ocitocina intramuscular para acelerar o processo de dequitação placentária. O profissional deve analisar a integridade e aspecto da placenta após a dequitação para se certificar de que não ficou nenhum resíduo ou pedaço para trás. Nesse caso, é necessário que se faça uma curetagem uterina guiada pelo ultrassom para limpar o útero, removendo totalmente todos os tecidos placentários a fim de prevenir infecções, hemorragias e quadros de anemia. Nesses casos da placenta retida, recomenda-se também o uso de antibióticos. Aí eu coloquei uma imagem para vocês conseguirem meio que visualizar a diferença entre o Bode-Loop Schultz e o Bode-Loop Ducan. O Schultz você consegue ver que é essa parte mais brilhante, o cordão umbilical está bem centralizado, que é pela face fetal. Já o Ducan, que é a parte materna, ele sai, a gente consegue até entender por que o sangramento é após a saída da placenta, porque à medida que ele vai saindo, esse sangramento vai vindo. E por último, tem a última fase, que é a quarta de Greenberg, que é o restabelecimento. Nessa fase, geralmente ela dura de 1 a 4 horas após o parto, inicia-se com o término da saída da placenta e termina com ajuste fisiológico inicial e estabilização materna. Após a dequitação, sucede esse estágio conhecido pela retração uterina e pela formação de coágulos fisiológicos. Esses coágulos impedem as grandes hemorragias e são dependentes da contração uterina, do miotamponamento e do trombotamponamento. Assim, espera-se que dentro de 1 hora após o parto, o útero adquira maior tônus, entrando na fase de contração uterina fixa, que atua na manutenção da homeostasia uterina.
Entretanto, quando o trabalho de parto é prolongado ou abrupto, a hemostasia uterina pode ser comprometida, levando a perdas sanguíneas significativas. Isso porque, nessas situações de desequilíbrio, os períodos de contração e relaxamento miometral, que é a fase de indiferença miouterina, são prolongados, de maneira que alimentam a perda sanguínea. Essa fase final possui 4 fases, que é a miotamponagem, a trombotamponagem, a indiferença miouterina e a contração uterina fixa. A miotamponagem nada mais é do que a contração da própria musculatura uterina para tamponar essa ferida que ficou após a saída da placenta. É só vocês imaginarem, a placenta saiu e ficou uma ferida aberta dentro do útero. Então, é normal que ocorra esse sangramento, só que o nosso corpo já se prepara para tamponar isso, para prevenir hemorragias. O trombotamponamento já é a formação do coágulos, também a fim de evitar hemorragias, e a diferença miouterina, que é a fase anterior à contração uterina fixa. E a contração uterina fixa é, por final, a formação do globo de segurança de Pinat, que faz o tamponamento final da ferida para a mulher não entrar em um quadro de hemorragia. E esses são todos os processos, gente, para estancar o sangramento uterino decorrente da saída da placenta. E trata-se de um momento de observação da mãe pela equipe médica, com o objetivo de evitar hemorragias. Depois desse período, o útero já está bem contraído. Aqui são as nossas referências, e a gente separou para vocês também, gente, um vídeo que mostra mais visualmente como são essas fases do trabalho de parto em si. Espera aí que eu vou colocar aqui, só vou desligar meu microfone. Anastácia, tem áudio esse vídeo? Ai, gente, tem áudio quando eu desliguei o microfone e saiu o áudio, peraí. Foi aí o áudio agora? Peraí. Não, você tem que ativar o áudio quando você estiver compartilhando a tela. Acho que você vai ter que compartilhar e compartilhar de novo. Aí vai ter uma opção de ligar o áudio. Tá bom, peraí um minutinho. Deixa eu ver se agora vai. Se não tiver o áudio, acho que também tá tranquilo, que é mais visual mesmo. Peraí que eu vou dar play. Meninas, como continua sem o áudio, se vocês quiserem ir explicando o que está acontecendo. Luísa, que tá mais fácil, que a Anastácia vai ter que sair do vídeo. Beleza. Agora ocorreu antes da ruptura da bolsa, que acabou de ocorrer, foi a saída do tampão mucoso. Agora o apagamento e afinamento do colo do útero, juntamente com o processo de dilatação do útero. As contrações empurram o bebê, fazendo pressão no colo do útero para que ele dilate até os 10 centímetros, que é a abertura total. Agora a gente tem o período expulsivo, e o bebê ele encaixa totalmente no canal vaginal e começa a passar a cabecinha pelo canal de parto, com o rostinho voltado para o bumbum da mãe. Quando a cabecinha sai, ele mesmo faz a rotação lateralmente para a saída dos ombros. Nas próximas contrações saem os ombros e o resto do corpinho. Agora, para a saída da placenta, a ocitocina intramuscular que é injetada na mãe faz com que esse processo seja acelerado, evitando hemorragia pós-parto.
a placenta sai enquanto esse bebê continua em contato pele a pele com a mãe, que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha dito para entender direitinho. Qualquer dúvida também, estamos aqui. Obrigada